Muito bem, pessoal, dando continuidade então, vamos falar sobre os principais climas do nosso país e depois sobre as massas de ar que atuam no Brasil. Então vamos aqui entender primeiro, né, antes de passar pela parte teórica, vamos aqui para a localização geográfica do Brasil no mundo. Né? Eu tenho aqui o planisfério político, né? Aqui em cima eu tenho o Trópico de Câncer, e aqui embaixo no hemisfério sul, o Trópico de Capricórnio. Né? Ao centro aqui eu tenho a linha do Equador, não vou riscá-la toda. Então eu sei que entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, eu tenho uma zona climática que é chamada de zona térmica tropical ou intertropical. Então, naturalmente, essa grande extensão latitudinal do meu país, o que é uma grande extensão latitudinal? Significa que o nosso território é atravessado por várias latitudes, né? Ele é muito extenso no sentido norte e sul, extensão latitudinal. Essa grande extensão latitudinal do meu país vai fazer com que ele tenha diversidades de climas. Então eu tenho aqui o clima predominante, que vai ser o clima tropical, né? Porque justamente está entre os trópicos, e o sul do Brasil está naquela região que você conhece. Vou até marcar aqui, ó, aqui está o círculo polar antártico, tá? Essa região aqui eu conheço como temperada, né? E eu sei que um dos climas temperados, um tipo de clima temperado, é o subtropical. Então o Brasil vai ter climas predominantemente tropicais, e aqui na parte mais ao sul de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eu vou ter o clima que é chamado de subtropical, né? Então, o que é que faz com que o nosso país seja tão diversificado com relação aos tipos de clima? A sua grande extensão latitudinal. Grande extensão latitudinal que é no sentido norte-sul. Então, ele é atravessado por diferentes zonas climáticas ou diferentes incidências de raios solares. Nós podemos identificar duas, que é a tropical e a subtropical. Então vamos para a parte teórica, né? O clima do Brasil. Devido à grande extensão do território brasileiro, encontra-se no nosso país climas bem variados. Devido à sua posição tropical, já te mostrei no mapa anterior, né? Você viu que o Brasil é predominantemente fica na zona térmica tropical e intertropical, predominam climas quentes. As máximas temperaturas no Brasil, em geral, ocorrem no sertão nordestino, quer dizer, as temperaturas mais quentes, destacando-se o interior dos estados da Bahia e do Ceará. Também em Mato Grosso do Sul, a temperatura já foi além dos 40 graus Celsius. As menores temperaturas, em geral, ocorrem no estado de Santa Catarina, destacando-se o Parque Nacional de São Joaquim, que já registrou 11 graus negativos. Também em São Francisco de Paula, no estado do Rio Grande do Sul, a temperatura já foi além de 11 graus negativos. Nos estados do Sul e do Sudeste ocorrem abaixamentos bruscos na temperatura, por vezes acompanhados por chuvas prolongadas, devido à chegada de massa de ar frio, conhecida pelo nome de polar atlântica. Com o recuo do ar frio, avança a massa de ar quente, provocando elevação da temperatura e melhora do tempo. Em geral, no Brasil, as chuvas são abundantes, com exceção do sertão nordestino, chamado polígono das secas, onde o clima é tropical semiárido. As secas mais acentuadas ou a menor pluviosidade encontram-se nos sertões dos estados da Paraíba, do Ceará e da Bahia. Os maiores índices de pluviosidade do país foram registrados no estado de São Paulo, na zona da Serra do Mar, nas localidades de Itapanhaú e Cubatão. Essas são a parte teórica dos principais tipos de clima. Então vamos analisar agora o mapa. Eu tenho aqui, ó, climas controlados por massas de ar equatoriais e tropicais. Eu tenho o clima equatorial úmido, predominantemente aqui na região norte do nosso país. Eu tenho o clima tropical, que é próprio da região central do Brasil. Eu tenho o tropical semiárido, que é aqui na região nordeste, no sertão nordestino. Litoral úmido, então ocorre aqui do litoral de Rio Grande do Norte até o litoral de Rio de Janeiro. E eu tenho o tropical de altitude, né, que são os pontos de serras aqui da região sudeste do Brasil, e o subtropical úmido, que é um clima que, repare que está abaixo do trópico de Capricórnio. Aí voltando, o clima equatorial úmido tem a convergência dos ventos alísios. Lembra que são os ventos alísios? Ventos que sopram do trópico de Câncer e do trópico de Capricórnio em direção à linha do Equador. O clima tropical, ele tem o verão úmido, ou seja, verão chuvoso, e inverno seco.
O tropical semiárido, ação irregular das massas de ar. O litoral úmido, exposto às massas tropical atlântica. Tropical de altitude, a altitude determina o clima, quanto maior a altitude, menor é a temperatura. Subtropical úmido, costas orientais e subtropicais com domínio de massa tropical atlântica. As regiões brasileiras apresentam 6 tipos de clima classificados em relação às zonas térmicas da Terra, são eles: equatorial, tropical, tropical semiárido, tropical de altitude, tropical litorâneo e subtropical. Você já deve ter ouvido aquela música: moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. A melhor parte: eu sou Flamengo e tenho uma nega chamada Teresa. Então, moro num país tropical, justamente pela localização geográfica do Brasil ser entre os trópicos. Então, veja, eu tenho um tropical semiárido, tropical de altitude, tropical litorâneo. Esse tropical aqui você pode entender como tropical típico ou tropical continental. E tem o clima ainda subtropical, né? Então veja que você tem tropical na maior parte das classificações climáticas do Brasil. Vamos para as principais características. Clima equatorial. Próximos à linha do Equador, tem a característica de ter temperaturas elevadas, grande quantidade de chuvas durante a maior parte do ano, ele é quente e úmido, predomina em toda a região norte e em parte do centro-oeste, temperatura média anual é superior a 25 graus Celsius, tem uma amplitude térmica anual pequena, o regime de chuvas varia de acordo com a ação das massas de ar. No inverno, a região pode receber a influência de frentes frias em decorrência do movimento das massas de ar vindas do polo. Esse fenômeno é chamado de friagem, com a queda brusca de temperatura que pode chegar a 10 graus Celsius. Clima tropical. Região central do Brasil. Predomina na região centro-oeste, temperaturas médias superiores a 18 graus Celsius, amplitude térmica anual de até 7 graus Celsius, chuvas variam de 1.000 a 1.500 milímetros ao ano. Quanto à umidade, na região central do país predomina clima semiúmido. Tem 2 estações bem definidas, que é o inverno com temperaturas amenas e seco, e o verão quente e chuvoso, né? É o nosso clima aqui, tá? Do Tocantins, predominante no Tocantins. Aqui nós estamos generalizando, nós não estamos abordando microclimas, abordando situações específicas não, tá? Grandes espaços sempre cometemos generalizações. Clima tropical semiárido. Típico da região nordeste, de todo o nordeste, professor? Não, principalmente do sertão nordestino. Compreende uma área com chuvas e outra onde as chuvas são raras e ocorrem as temperaturas mais altas do país. Temperaturas médias anuais em torno de 27 graus Celsius, amplitude térmica ao redor de 5 graus Celsius, as chuvas, além de ser irregulares, não excedem 800 milímetros ao ano, e compreende a região do polígono das secas. Essa região do polígono das secas é reconhecida pelo governo. Se ela é reconhecida pelo governo, tem trabalhos ali para combate à seca, há uma destinação de verbas públicas para essa região, né? Tá aqui, ó, o polígono das secas. Então pega aí a parte leste do estado do Maranhão, uma parte aqui todo o Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e a Bahia, né? E aí nós temos aqui onde o clima semiárido ocupa. Clima tropical de altitude, então nas áreas de serra, né, as áreas serranas da região sudeste, apresenta as temperaturas mais baixas de todo o domínio tropical, com médias inferiores a 18 graus Celsius, amplitude térmica entre 7 e 9 graus Celsius, e o regime de chuva é semelhante ao do tropical típico. A entrada de frente fria no inverno pode provocar geadas. O tropical litorâneo predomina em grande parte do litoral do país, se estende do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro, é influenciado pela atuação de massa de ar tropical atlântica. Ele tem a característica de ser quente e chuvoso, temperaturas médias anuais entre 18 e 26 graus Celsius, quantidade de chuva de 1.500 milímetros ao ano. Ocorre no litoral do Nordeste, no litoral do Nordeste as chuvas são mais intensas no outono e no inverno, e no litoral do Sudeste são mais fortes no verão. O subtropical, então, está geograficamente na região sul do Brasil, abaixo do Trópico de Capricórnio. Chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, entre 1.500 e 2.000 milímetros por ano. Temperaturas médias anuais quase sempre abaixo de 18 graus Celsius, e amplitude térmica entre 9 e 13 graus Celsius. Apresenta 2 estações do ano bem demarcadas, que é o verão quente e inverno rigoroso, quando pode ocorrer geadas ou neve.
E aqui nós temos algumas curiosidades. Manaus, a capital do estado do Amazonas, apresenta clima equatorial. Chove quase todos os dias na cidade no final da tarde. A cidade de São Joaquim, Santa Catarina, com clima subtropical, é o município mais frio do país, com médias anuais de 13 graus Celsius. No inverno ocorre temperatura negativa de 9, com geadas de precipitação de neve. Campos do Jordão, uma cidade do estado de São Paulo, situada na Serra da Mantiqueira, com altitude de 1.700 metros. 1.700 metros. Apesar de ser localizada na zona tropical, tem médias térmicas anuais baixas, inferiores à das áreas localizadas na mesma latitude. Quer dizer, mesmo estando na mesma latitude, Campos do Jordão é bem frio. Por que ele é frio? Porque é uma cidade serrana. Quanto maior a altitude, menor é a temperatura. Está mostrando para você, então, como um fator climático, no caso o relevo, pode interferir no tipo de clima da região. A cidade do Rio de Janeiro situa-se no litoral, portanto tem baixa altitude. É próximo ao litoral. Lembra que a altitude é a distância de um ponto qualquer em relação ao nível do mar. Apesar de localizada em latitudes semelhantes à de Campos do Jordão, apresenta média térmica bem superior à cidade paulista. É um exemplo de como a altitude influi na temperatura ou nas médias térmicas. Vamos lá agora as massas de ar que atuam no Brasil. Viu os principais tipos de clima? Agora é muito importante entender quais são as principais massas de ar, e geralmente os processos seletivos cobram do aluno que ele diga qual que é a massa de ar que influencia naquela região, qual massa de ar que influencia no verão e no inverno do nosso Brasil. Deixa eu tentar fazer um esquema aqui, vou tentar desenhar, não sei se vai ficar bom, né? Vamos dividir a tela e vamos fazer aqui dois exemplos. No primeiro exemplo, será um exemplo que vai ocorrer no verão e o outro no inverno, no nosso território, tá? Deixa eu tentar fazer o Brasil aqui. Fazer assim, fazer ele aqui também. Mais ou menos o nosso território. Eu sei que o meu Brasil é cortado ao norte pela linha do Equador, não é isso? Linha do Equador ao norte. Ao sul eu tenho o Trópico de Capricórnio. Professor, preciso saber? Claro que você precisa de saber isso. Ao sul, Capricórnio. Lá no norte eu tenho o Trópico de Câncer. No hemisfério norte, Trópico de Câncer. Beleza. Primeiro exemplo aqui, verão. Quando você fala que é verão, e o Brasil é predominantemente um país do hemisfério sul, quando você fala que é verão no hemisfério sul, o que significa? Você se recorda? Significa que o Sol está iluminando diretamente sobre o Trópico de Capricórnio. Quando você fala que é verão no hemisfério sul, significa que o Sol está iluminando direto sobre o Trópico de Capricórnio. Quais são os meses de verão no hemisfério sul? Professor, não me recordo. Por isso que eu passei aquele esquema para você poder trabalhar, né? Os meses de verão no hemisfério sul: dezembro, janeiro e fevereiro. Esses são os meses de verão: dezembro, janeiro e fevereiro, no hemisfério sul, tá? Então vamos lá. O que acontece aqui? Eu vou ter que usar aquele conceito que eu já aprendi, que é sobre a movimentação das massas de ar. Quando o lugar está recebendo muita luz solar, muita radiação solar, aquele lugar fica quente, não é? Então veja, eu vou fazer aqui, ó, vou tentar fazer aqui embaixo um T de temperatura e um P de pressão. Lá em cima também, né? Próxima linha do Equador aqui eu vou fazer a letra T de temperatura e um P de pressão. Pressão atmosférica. Lembra lá? Alta e baixa pressão. Vamos raciocinar aqui. Se o Sol está iluminando mais sobre o Trópico de Capricórnio, significa que a região sul do Brasil está mais quente, não é? Se ela está mais quente, então a temperatura está alta. Temperatura alta. Tentei fazer uma seta aqui. É difícil fazer no mouse, mas você vai entender aí, ó. Temperatura alta. Fiz uma seta para cima. Quando o Sol está iluminando mais aquela região, como é que fica o ar? Fica leve ou fica pesado?
Quando o Sol está iluminando mais, significa que as moléculas, as partículas de ar ficam mais afastadas, o ar fica mais leve. Ar mais leve, ele sobe, ele faz um movimento de ascendência. Significa que aquela região está com a pressão atmosférica baixa. Baixa pressão atmosférica. Então, coloquei a setinha aqui para baixo. Baixa pressão atmosférica. Então, se isso está ocorrendo na região sul do Brasil, o contrário está ocorrendo na região norte. Na região norte do Brasil, né, na parte mais norte do Brasil, você tem a temperatura vai ser mais baixa. Se a temperatura está mais baixa, significa que a pressão está mais alta. A pressão está mais alta. E o que é que eu já aprendi? Que as massas de ar se movem de áreas de alta pressão para baixa pressão. Não é isso? As massas de ar se movem de lugares de alta pressão para baixa pressão. Onde está a minha alta pressão nesse exato momento? Na região norte do Brasil. Então, olha o tanto que é simples quando você começa a entender dessa maneira. Vamos dar um nome para as massas de ar. Eu tenho uma massa de ar que se forma sobre a região da floresta amazônica. Vou colocar a letra M de massa, a letra E maiúscula de equatorial, que está próximo à linha do Equador. Se formou sobre o continente, eu vou colocar a letra C, massa equatorial continental. Eu tenho uma massa de ar que se forma aqui na região da planície do Chaco, aqui próximo ao Paraguai, que ela é uma massa de ar, vou colocar a letra M, uma massa de ar está próxima ao Trópico de Capricórnio. Então, letra T, massa tropical está sobre o continente, letra C, continental. Massa tropical continental. Sobre o Oceano Atlântico, isso aqui tudo é o Oceano Atlântico, né? Eu tenho a massa, letra M, massa, letra E, equatorial, que se forma próxima à linha do Equador, mas ela se formou sobre o oceano, então eu vou colocar a letra A, massa equatorial atlântica. Aqui embaixo no hemisfério sul, a mesma coisa, massa se forma próxima ao trópico, letra T, tropical, se forma sobre o oceano Atlântico, Atlântico. E eu tenho uma massa de ar que atua aqui no sul do Brasil, que é a massa, vem lá do polo, polar, se forma sobre o oceano Atlântico, Atlântica. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 massas de ar. Voltando, vamos colocar as características aqui, deixa eu ver se vai ter jeito de fazer, tá? Ó, massa equatorial continental. Se forma sobre a linha do Equador, ela é quente ou fria? Próxima à linha do Equador é quente, então eu vou colocar a letra Q, é quente. Se forma sobre o continente, ela é úmida ou seca? Por regra, pessoal, toda massa de ar que se forma sobre o continente, ela é mais seca do que a que se forma sobre o oceano. Tá? De uma regra geral, toda massa de ar que se forma sobre o continente, ela tende a ser mais seca do que uma massa de ar que se forma sobre o oceano. O oceano tem muito mais umidade do que a parte continental. Agora vem aquela frase que toda regra tem a sua exceção. Se essa massa de ar se formou sobre a floresta amazônica tem bastante evaporação da água dos rios, da umidade do solo, e tem bastante evapotranspiração das plantas. Então ela é quente e úmida. Quente e úmida. Essa massa equatorial atlântica, próxima à linha do Equador, ela é quente e também é úmida, porque se formou sobre o oceano. Essa tropical continental está próximo do trópico, está próxima ainda da linha do Equador, ela continua sendo quente, vou colocar de cá. Ela é quente, só que essa aqui é seca, quente e seca. A massa tropical atlântica, ela é quente. Por que ela é quente, professor? Porque está na zona intertropical do planeta, ela é quente. Sobre o Oceano Atlântico, ela é úmida, quente e úmida. E a polar atlântica? Ela é fria, letra F. O frio é seco, você já sabe, não é? Então, frio é fria e seca. Quando se forma, mas quando ela passa sobre o oceano, ela fica fria e úmida. É um fenômeno que nem os climatologistas conseguem fazer essa explicação, mas quando ela se forma, ela é fria e seca, mas ao passar pelo oceano, ela adquire umidade, tá? Então, vamos aqui entender a movimentação das massas de ar. No verão, o Sol está iluminando mais ao sul.
eu já sei que as massas de ar se movem de lugares de alta pressão para baixo. Então, a massa de ar que vai influenciar o clima no Brasil durante o nosso verão é a massa equatorial continental, porque neste momento aqui ela tem alta pressão, ela vai vir para a região central do Brasil e vai provocar bastante chuva. Por quê, professor? Porque ela é úmida, ela é quente e úmida. Repare, pessoal, que nós estamos no período chuvoso aqui no Brasil Central. O nosso dezembro, janeiro e fevereiro é chuvoso. Então você já sabe agora por que chove. Você tem a influência da massa equatorial continental, que vai trazer chuvas para a região central do Brasil, sul e sudeste. Bastante chuva. Por quê, professor? Porque as massas de ar se movem de lugares de alta pressão para baixa pressão. Geralmente se pergunta assim, qual massa de ar que atua no verão brasileiro? Massa equatorial continental. No inverno, vamos fazer o mesmo desenho aqui para poder explicar. No inverno, vamos começar aqui por a cor vermelha. Vamos fazer o Sol. Quando é inverno no hemisfério sul, significa que o Sol está iluminando mais o hemisfério norte. Quando você fala que é inverno no hemisfério sul, significa que o Sol está iluminando mais a região norte do planeta Terra. E o Brasil tem um pedacinho dele lá na região norte, não é? Do hemisfério norte. Então está aqui. Vamos fazer o mesmo esquema aqui das letras T de temperatura e P de pressão. Então, deixa eu colocar de vermelho. Cadê a caneta aqui? Caneta. Ó, temperatura e pressão aqui. Embaixo aqui, temperatura e pressão. Se o Sol está iluminando mais a região... quais são os meses de inverno aqui no nosso país? Os meses de inverno. Meses junho, julho e agosto. Como é que você sabe disso, professor? De acordo com aquele esquema que eu te passei para você poder lembrar. Então eu já memorizei. Inverno é junho, julho e agosto. Se o Sol está iluminando mais a região, o hemisfério norte, eu tenho um pedacinho do Brasil no hemisfério norte, como é que fica a temperatura? A temperatura agora fica elevada. Se a temperatura está elevada, significa que a pressão fica baixa, não é? Pressão atmosférica fica baixa. Então, o contrário vai acontecer, eu fiz errado, né? O contrário vai acontecer aqui, ó. Se na região norte do Brasil a temperatura está elevada, a região sul do Brasil está com pouca incidência de raios solares durante o inverno. Então, durante o inverno, a temperatura aqui vai abaixar. Aqui é para ser uma seta, tá? A temperatura vai abaixar. Significa que o ar nessa região está frio. Se o ar está frio, significa que a pressão atmosférica vai aumentar. Não é isso? O ar sempre se movimenta no lugar de alta pressão. Vou até colocar um sinal de positivo aqui para ficar melhor. E aqui negativo, tá? Aqui negativo e aqui positivo. Aqui negativo e aqui positivo. Aqui positivo e aqui negativo. Então, no exemplo aqui do inverno, eu vou fazer só a massa de ar que vai influenciar aqui, tá? Para não ficar muito extenso aqui, para desenhar com o mouse é mais complicado. Então, ó, massa polar atlântica. A massa polar atlântica, ela vai influenciar, ela é a principal influenciadora do inverno brasileiro, porque ela tem a pressão agora nela está maior. Então, qual é a característica dela? Deixa eu colocar a cor aqui. Ela é fria e seca quando se forma, mas depois ela fica fria e úmida. Sempre, onde é que está a baixa pressão do Brasil? A baixa pressão do Brasil está aqui na região norte. E as massas de ar se movimentam de lugares de alta pressão para baixa. Então ela vai trazer muito frio para a região sul do Brasil e vai haver bastante chuvas, porque ela é úmida. Depois que chove bastante na região sul do Brasil, ela vai chegar aqui na região central, por isso que junho, julho e agosto nosso é frio, e vai chegar até a borda sul da floresta amazônica, provocando aquele fenômeno que você viu lá atrás, que é chamado de fenômeno da friagem. Vai trazer friagem para a região central e para a borda sul da floresta amazônica. Então, qual que é a massa de ar que interfere, que influencia no inverno brasileiro? Massa polar atlântica.
E vai ter mais um fenômeno que ela vai provocar aqui, pessoal. Lembre-se que a região sudeste do Brasil, o relevo é bastante elevado, não é? Lembra lá do mapa, o relevo é elevado, que forma uma espécie de corredor. Essa massa de ar, que é fria e seca, ela vai continuar nesse corredor aqui pelo litoral brasileiro, porque ela está se deslocando de um lugar de alta pressão para baixa pressão. Quando ela chega na região nordeste, que massa de ar que ela vai encontrar aqui? Olha que curiosidade. Ela vai encontrar uma massa de ar, massa equatorial atlântica. Qual que é a característica dela? Quente e úmida. Uma massa de ar fria e úmida, fria e seca, né? Porque ela já choveu aqui no sul. Uma massa de ar fria e seca encontrando uma massa de ar quente e úmido, o que pode provocar? Quando uma frente fria encontra uma frente quente, o que vai provocar? Intensas chuvas na região nordeste. Que tipo de chuva, professor? Chuva frontal. Chuva de uma frente fria com uma frente quente. Se você visitou o litoral brasileiro nesses meses de junho, julho e agosto, você viu que choveu bastante. Espero que tenha, né? Desculpa o desenho, mas é o que nós temos aqui para poder fazer, porque o objetivo principal é que você entenda essa circulação das massas de ar e quais são as massas de ar que atuam. No verão é a massa equatorial continental, trazendo bastante chuva para a região central do Brasil. No inverno, a massa polar atlântica, em junho, julho e agosto, levando chuvas para a região sul e o fenômeno da friagem e chuvas também para a região nordeste. Olha aqui as massas de ar. Se eu pegasse só esse desenho aqui para explicar para você, talvez não ficaria tão claro como eu quis passar na explicação, tá? Eu nem vou fazer aqui, ó, massas de ar, verão. Vou colocar aqui, ó, verão. O que é verão? Dezembro, janeiro e fevereiro. Massa equatorial continental, ela é quente e úmida. Durante o inverno, junho, julho e agosto, massa polar atlântica. Olha o movimento que ela faz aqui chegando no nordeste brasileiro. Olha o movimento que ela faz chegando na borda sul da Amazônia. Muito bem, essa arte aqui é perfeita, né? Ela é perfeita porque ela traz aqui na legenda massa de ar quente, massa de ar fria, massa úmida e massa seca. Então olha aqui, é equatorial continental, ela é vermelha, significa que ela é quente. Essa parte azul de fora aqui significa que ela é úmida. Olha a massa polar atlântica, ela é fria e também tem a característica de ser úmida. Então tá aí, durante o verão, qual é a massa de ar que atua no território brasileiro? Massa equatorial continental. Durante o inverno, qual é a massa de ar principal, predominante? Massa polar atlântica. Tá? Então tá aí de novo os climas aqui do Brasil. Aqui é só para você para relembrar a questão da região serrana do sul e sudeste aqui servindo como um corredor, tá? Que tá bem mais claro esse mapa aqui, né? O equatorial úmido, o tropical semiárido, subtropical, tropical, tropical atlântico, tropical de altitude. Pronto, pessoal, os climogramas nós não vamos fazer por enquanto, tá? Espero ter sido claro aí nessa explicação sobre os principais tipos de clima do Brasil e sobre as massas de ar que atuam sobre o nosso território. Até a próxima.